Peixinhos, como anda o aquário? Peixes, para essa leitura de tarô comigo, tô de volta depois de um longo tempo. Para quem, né, acompanhou em algum momento esse canal, já sabe que essa terra não era tudo mato, a gente tinha vídeos, né? Agora tá tudo mato, moscas e afins. Mas vamos lá, vamos reabastecer, essa força, esse aquário, vamos limpar, vamos tirar das profundezas e vamos trazer de volta o nosso brilho reluzente. Ai, gente, vamos lá. Eu tava vendo um meme, acho que é por isso que eu tô rindo, né? Ai, vamos. Então tá, se você não me conhece, eu sou a Tawane, seja muito bem-vindo, bem-vinda. A mensagem de hoje é uma mensagem inicial para o ano de 2026, né? O que vocês precisam ouvir, o que a gente pode ouvir para esse começo de ano, para aí depois a gente vai trabalhando as energias, vamos trazendo aí outras mensagens, certo? Então curte, né? Compartilha, assiste outros vídeos, acompanha outros signos também, que pode ser importante para o momento de vocês, como signo ascendente, signo lunar ou outros planetas que vocês tenham fortes aí nas casas do mapa astrológico de vocês, certo? Vamos entender qual que é o momento atual, como que está você que está chegando aqui, até para entender se a mensagem pode ser para você, se está ressoando ou não, certo? Se não ressoar, assiste outras, é natural, a leitura é coletiva, nem sempre a gente consegue falar com todo mundo, né? Vamos lá. Qual que é a mensagem do momento atual? Quero entender como que tá a energia do momento atual de vocês. Nossa, eu falei isso para um signo e vou falar de novo para vocês. Assim, veio para quase todos os signos. Assim, 80% veio, 3 de paus. A gente tá falando de novos horizontes, né? De agora eu consigo enxergar que eu preciso continuar. Antes eu não enxergava nem para onde, nem eu sabia que tinha que ir, mas assim, eu tava parado de alguma maneira. Agora essa paradez tá chegando ao fim, né? Ou já chegou, porque realmente tem aqui um horizonte que vocês já vislumbram, né? Seja uma vontade que volta, ou seja, alguma possibilidade que aparece para vocês, seja uma pessoa que entra na vida de vocês oferecendo, né, essa possibilidade de seguir, de ir adiante com essa rainha de espadas, né? Então é uma pessoa muito firme aqui, né? Uma postura aqui que pode estar fazendo com que vocês encarem a vida também, né? 9 de ouros, isso também pode dizer de um novo momento financeiro. Sim, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho condições para colocar em prática o que eu preciso, ou o que eu quero, né? Enfim, eu preciso porque às vezes a gente precisa fazer alguns movimentos, mesmo que a gente não queira isso. Por isso que eu falava dessa nova postura. Agora eu me posiciono de uma maneira diante aos meus projetos com mais clareza, no sentido de, eu não tô fazendo o que eu gostaria, mas eu estou fazendo o que eu preciso. Em alguns momentos é isso, né, gente? O que é preciso e o que eu gostaria. Até que essas duas coisas se conversem, quando as duas coisas não são possíveis de realizar no momento. Então, escolhas que eu tenho que fazer, de onde eu vou empregar o meu prazer, a minha satisfação de conseguir conquistar as coisinhas que eu quero, né? Às vezes, poxa, eu quero comprar um sapato novo e não tô conseguindo. Então, assim, qual que é a postura que eu tenho que ter diante da vida para conseguir ser essa pessoa que pode comprar o sapato, que consegue, às vezes não no momento que eu quero, mas em algum determinado momento, né? Então, conquistas, a gente tá falando também desse lado material eu vejo um novo horizonte para conquistar coisas que eu quero. Esse momento atual de vocês, né? Vamos clarificar esse 3 de paus aqui. A força necessária, o impulso necessário para finalizar as dores. Olha lá, 10 de espadas. Agora, eu não falei que agora eu consigo visualizar alguma coisa, porque antes eu tava parado numa dor. Seja ela emocional, seja ela psicológica, seja porque as condições que eu fui vivendo, as desilusões que eu fui passando, a vida como geral, eu tava vivendo as minhas dores aqui, né? Então não tinha muito para onde ir com essas dores, eu tinha que realmente me recapacitar, tinha que ficar parado, né? Não foi porque eu quis, foi porque precisava. Então tá, rainha de espadas aqui. Rainha de espada sendo clarificado por um 10 de paus e a torre. Realmente, assim, cai por terra alguma coisa, né? Se desconstrói uma visão que vocês tinham de vocês ou de pessoas ao redor de vocês, que estava pesado carregar, mas que chega ao fim e que mostra para vocês que o fim chegou por isso, né? Começa a ter clareza. Porque tem uma rainha de espadas aqui falando dessa clareza que chega então para vocês. 9 de ouros aqui.
E quanto que a gente precisa se posicionar diante das coisas para que a gente comece a ter clareza, né? Quando eu mudo a minha abordagem de falar, de agir, de priorizar situações, pessoas, as coisas também voltam a fluir, né? Porque tem um pajem de paus com esse 9 de ouros falando que agora eu tenho mais prazer e mais satisfação na forma como eu estou enxergando o meu momento de vida, apesar das dores, né? Depois, eu falei, depois das dores, a clareza e essa fluidez, esse prazer que volta, né, a aparecer para vocês. Eu vou pedir mais uma carta para esse pajem de paus. O julgamento. Não, a temperança. O julgamento, por que eu falei o julgamento? Pode ser porque agora vocês estão avaliando, pesando as coisas com mais equilíbrio. Começa a voltar a ter equilíbrio a vida de vocês. Então, no momento atual, tô saindo das dores e tô me repaginando. Tá. Ok. Vamos entender qual que é a mensagem para 2026, então? Qual que é o recado para peixes para 2026? Mensagem para 2026? Se fizer sentido para você, já sabe, né? Curte, compartilha com outras pessoas, deixa essa mensagem passar adiante, né? Outros signos que podem assistir essa mensagem. Vieram 3 cartas, eu não vou aceitar 3 de uma vez. Vamos começar a conversa, uma coisa de cada vez, cada coisa em seu lugar, peixes. Então vamos. Mensagem para 2026 para vocês. 9 de paus. Ali veio 10 de paus, aqui veio 9 de paus, tá? Vamos entender um pouco mais. Qual que é a mensagem para 2026? A alta sacerdotisa quis vir como um obstáculo. Ainda o que eu tenho para enfrentar em 2026 pode ser algumas batalhas, né? Alguns pesos que eu ainda estou carregando internamente, que eu ainda não vejo, ou se eu vejo, eu fico muito preso nisso em mim ainda, né? Ainda não elaborei o suficiente para isso deixar de ser um peso, para isso deixar de ser uma questão, tá? Vamos lá, então, mais uma carta. Outra carta que quis vir como obstáculo, 9 de ouros. Entre a satisfação, né, de realizar algo deixar de ser um peso e para se tornar satisfatório, é a interiorização que eu tô fazendo, é a maneira que eu estou enxergando. Eu vou pedir uma carta para essa alta sacerdotisa. Por favor, clarifica para mim, alta sacerdotisa. Rainha de ouros. É a capacidade que eu tenho de transformar chumbo em ouro. É esse poder que vocês podem descobrir em vocês. É um processo, né? Então, por isso que é um processo de interiorização. Como que eu descubro? Como que eu faço? Como que eu sou capaz de transformar as minhas dores em algo que seja virtuoso, que seja valoroso na minha vida? 9 de paus tá fazendo o que aqui? Clarifica para mim. O imperador. A minha voz ativa, o meu posicionamento, a forma com que eu lido no dia a dia de maneira prática, quais são as ações que eu tenho para levar esse peso é o que dita. Que o peso ele existe de toda forma. E como que eu faço para levar esse peso? Como que eu compartilho isso? Será que eu tô sabendo fazer algo com isso ou eu tô carregando só? Olha a estratégia. Como eu falava, se antes eu tava parado porque eu nem sabia o que fazer, agora tá um pouco mais leve, mas eu ainda tenho coisas aqui a trabalhar. E como que eu faço isso no dia a dia? A gente tá falando de coisa prática, rainha de ouros e imperador. Como que eu coloco a mão na massa? Como que eu tiro do meu mundo subconsciente? Como que eu trago do mais profundo que eu vi das sombras ou que eu estou vendo? Como que eu trago e faço isso virar ouro? 9 de ouros aqui. Clarifica para peixes, por favor. O louco. O que falta para vocês iniciarem uma nova jornada? Mais uma para mim, por favor. Falta uma clareza, né, ainda, de perceber que os insumos necessários para fazer algo acontecer na vida de vocês já têm, mas vocês não estão vendo, porque o 2 de espada fala de não ver, né? Eu tenho um bloqueio de visão.
eu vou pedir mais uma. Tá vendo que assim, eu tô tendo que trazer mais? Vamos lá, 2 de espadas aqui. Vieram 3 cartas. 4 de ouros, 2 de paus e 10 de ouros. A estabilidade... A estabilidade que eu quero, que eu tenho, é estabilidade ou é paralisação? O que esse 10 de ouros está fazendo aqui? Depois que vocês transporem algum outro empecilho que ainda tem na vida de vocês, vocês se sentem mais realizados. É como se tivesse alguma coisa que vocês ainda não conseguiram ultrapassar. E que coisa é essa? Vamos perguntar, né? Porque, eu pedi para clarificar o 10 de ouros e veio a rainha de copas. Então, a realização na matéria, na verdade, ela se dá através de uma maturidade emocional de perceber algo, alguma característica, alguma coisa que está passando desapercebido, que, como eu falava, vocês já têm uma potência. Seja a capacidade de recomeço, porque o louco fala dessa capacidade de se aventurar em algo, mesmo que algo não é novo, mas é se aventurar nisso que já existe, então, ou que seja para novos caminhos, novos horizontes, porque a gente falou de um 3 de paus e agora a gente fala de um 2 de paus, um 2 de paus no 2 de espadas, falando desse bloqueio de visão e de energia. Eu tô paralisado porque às vezes eu quero que as coisas sejam de uma determinada forma e não tô sabendo, eu não percebi de potências que eu tenho. Que eu posso utilizar de um charme, de uma facilidade de alguma coisa que eu tenho. Eu trouxe um charme porque aqui tem uma mulher charmosa, né? Então, assim como, sei lá, Marilyn Monroe utilizou, foi um sex symbol porque ela mostrou que a beleza feminina é capaz de abrir portas também, de alguma maneira. E quanto que às vezes a gente condena, a gente bloqueia isso. Mas foi um sex symbol, né? Eu não quero ser um sex symbol, eu não quero ser vista apenas como uma mulher bonita. Pode ser um homem também nessa energia que está ocultando o lado feminino, que é de trazer a beleza para as coisas, né? Aquele lado muito pragmático, muito preto no branco, muito é isso, ponto, acabou. E a gente vai minando as outras potências, as outras possibilidades, e a vida vai deixando de ser tão rica quanto ela poderia. Se a gente matar as flores porque, é só bonita, qual é a função da flor se não só a beleza? Tem alguma outra função? Tem uma simbologia que se cria por depois da imagem do belo. Mas a princípio a flor só florir. Pássaro só canta. Qual que é a função do canto do pássaro? Função mesmo? Nenhuma, gente. Você precisa do canto do pássaro para acordar de manhã? Não. O seu sistema biológico te acorda. Mas por que existem os pássaros então? Se tudo é tão utilitário. Essa rainha de copas vem falando de que as coisas não são só úteis, as coisas são belas. E eu ia pedir, qual que era a mensagem que eu ia pedir para vocês? A energia quando vem toma conta, né? O que vocês ainda não perceberam? Era isso que eu ia perguntar? O que falta aí para vocês desabrocharem? Era esse o meme que eu tava vendo antes de gravar o vídeo de vocês, né? O desabrochar. Tem na internet a florzinha, quanto que ela apanha pra ser bela nesse meme, né? Quanto ela tá dentro um botãozinho fechado naquele plastiquinho envolto, né? Em algo assim para proteger. E aí depois que você tira, ela não sai totalmente linda, né? E tem uma pessoa batendo nas pétalas para que ela fique bonita novamente, porque ela estava presinha, né? E o quanto que tem desse apanhar, né? Da vida para trazer a beleza toda e a gente menosprezando a beleza, né? Então tá. Quantas vezes a gente fala, mas você me deu flores, para quê? A flor vai morrer amanhã. Tenso, verdade, claro que é, mas então, novamente, por que existem as flores? Por que algumas pessoas dão flores? Qual é o significado, que valor que tem isso na vida de vocês? Quando vocês passam a entender e isso mexer com vocês de alguma maneira, né, aquilo faz sentido pra mim, porque falando, você pode continuar sendo a pessoa que não liga pra rosas, pra ganhar flores. Agora, quando isso tem um sentido pra você, aí é outra coisa, né? Então, o que falta, peixes, perceber aqui? Do que falta? Será que essa sensibilidade retornar ou ter, né? Se não tem, agora eu começo a nutrir isso. Veio 6 de ouros, 5 de ouros e o
dependurado como um obstáculo, que é a energia de vocês. Eu não percebo que o equilíbrio do dar e receber é numa mudança de visão que eu posso ter por contribuir. O que é esse 5 de ouros? Porque o 5 de ouros é uma carta que fala de uma falta, né? Eu tô em falta, eu não percebi que eu não estou recebendo o que é devido para mim. Eu não estou dando o que é devido, eu não estou dando o devido valor e, consecutivamente, eu não estou recebendo o devido valor. É um movimento que acontece, então eu preciso enxergar esse movimento. Eu tô paralisada numa visão, num momento da minha vida, ou numa dor, numa falta, e aí eu não consigo avançar. Então, se tá me faltando algo, é melhor eu começar a me dar algo. Eu não tenho dinheiro nem para comprar um botão de rosas, mas o primeiro dinheiro que eu receber, eu vou comprar um botão de rosas. Aqui dando esse exemplo, pode ser outra coisa. Se algum dia eu desvalorizei, nossa, um dia eu desvalorizei, sei lá, a xicrinha de café, o pingado na padaria. E agora eu tô percebendo que, nossa, a falta que isso faz. Então, o primeiro dinheiro que eu tiver, ou a primeira oportunidade, se a questão é de dinheiro, porque aqui tem um 5 de ouros, falando de uma escassez, mas que pode ser interna, escassez de sentimentos. Eu não falei, eu não fiz, eu não demonstrei, eu não valorizei, ou isso não foi valorizado, eu perdi isso, né? Eu dar e receber. Adequem a realidade de vocês. O que o 5 de ouros está fazendo aqui? O que peixes precisam, então? Perceber que não percebeu? 5 de ouros. O sol. Nossa. A fartura pode estar mais perto do que vocês imaginam, né? Aquilo de a pobreza, às vezes é a pobreza de espírito. Difícil de ouvir isso, né? Às vezes a gente fala, não, eu não sou pobre de espírito, eu sou uma pessoa afetuosa, mas alguma coisa que acontece, alguma coisa se paralisou, se paralisou no sentido assim, não foi trocado, não foi justo aqui. 6 de ouros, clarifica pra mim 6 de ouros, por favor. Quanto um acerto às vezes precisa acontecer para que a gente volte a caminhar na vida? 6 de espadas. 6 de ouros com 6 de espadas. Ah, e abrir mão também, né? Se for necessário. Ah, é porque naquele dia, em 1922, a pessoa me falou isso. Então, libera o que a pessoa te falou. Por que você ainda tá pensando no que a pessoa te falou? Não, porque isso é aquilo que a gente falava da importância. Eu não dou importância para algumas coisas e dou importâncias para outras. E aí, ao invés de eu olhar a flor agora, que tá desabrochando e que é bonita, isso não tem tanto valor, não me prende. O meu olhar, ele é tão efêmero para a beleza da flor, mas a minha cabeça não consegue ser efêmera no que alguém me disse ou que alguém não me disse lá em 1922. E não tô desconsiderando, mas vocês têm que, então, por que vocês estão dando tanta consideração para isso? Se isso é tão importante para a vida de vocês, entendam por que é importante. E para que se torne desimportante ou que tenha outro significado. Algumas coisas precisam ter desimportância. Então, se eu preciso dar importâncias para outras coisas ao ponto de isso se tornar irrelevante na vida de vocês. 6 de espadas. Dependurado aqui. Pra gente finalizando. Quatro de paus. Tá difícil de se manter estável, porque eu fico olhando só pro mesmo ponto. Eu não desenvolvi a maturidade necessária para olhar outros aspectos. Mais uma carta para 4 de paus. E por que eu falei maturidade? É um ponto, mas enfim. Porque o 4 de paus, ele fala de estrutura, né? Para que eu tenha estrutura, eu preciso ter essa maturidade no olhar. Se eu tô me desestabilizando facilmente com as visões do mundo, é porque tem uma parte minha que ainda não amadureceu. Rainha de paus. Novamente uma mulher aqui, né? A gente tem uma rainha de copas e uma rainha de paus, falando de beleza, de poder, de usar isso para estabelecer os valores primordiais femininos.
beleza, entusiasmo, poder. Não que o homem não seja belo, não que o homem não tenha potência, mas vocês percebem as diferenças de como a beleza do feminino se manifesta e a beleza do masculino e como as coisas se conversam ou quando não se conversam? O que é esse movimento, gente? Olha para a vida. Vale talvez esse estudo em vocês, em reconhecer esse poder, que é essa espiritualidade dando força aonde não parece ter força, aonde eu estou preso, aonde eu estou de mãos atadas, eu consigo mudar a minha visão e me renovar, eu consigo trazer base, eu consigo ser uma pessoa próspera mesmo diante de um cenário escasso. Olha que frase! Mesmo diante da escassez, eu sou a pessoa próspera. Vocês podem afirmar isso na vida de vocês. Se a mentalidade de vocês não está conseguindo, como eu falava, pobreza de espírito, é quando eu reverto isso, eu falo, não, apesar disso tudo, a gente não nega as condições. Não tem como, é inegável. Se a condição aqui agora nessa mesa é não ter fartura, que eu seja a pessoa farta, capaz de conseguir remediar a situação. O que não tem remédio, remediado está. E ainda assim eu sou essa mulher que tem essa visão. E não fica só chorando, se lamentando. Chorar é preciso, claro, purifica o canal lacrimal e purifica as nossas emoções. E quantas vezes a gente precisa colocar para fora mesmo? Isso não é fraqueza. Isso também diz da potência de seguir adiante. Depois que eu choro, eu não fico chorando eternamente. Eu não fico rindo eternamente, eu não fico sentindo dor eternamente, a não ser que tenham questões, certo? Então, quais são as questões? Capacidade de olhar para as questões. Se eu não tenho capacidade de olhar para as questões, é o que eu falava da imaturidade, que eu não desenvolvi. O que eu preciso desenvolver? Quais são as bases que eu tenho que ter, como eu falava? Beleza, potência. Quais são os pilares importantes para vocês, certo? É isso, vamos finalizar com o oráculo Acredite na Sua Própria Magia. Para fechar, eu tirei para todos os signos 2 cartas, então vamos para vocês também 2 cartas para peixes, para finalizar a mensagem. Se tá aqui comigo até agora, curte, né? Vem pro próximo também, te espero. Lavanda, certo? Seja amor, essa carta também veio para Áries, né? Falando eu preciso... Junte-se os bons, siga-me os bons, junte-se aos bons, né? É vocês se cercando dessa energia amorosa. Vamos lá. Espada, faça mudança. Ó, novamente, é a beleza. Eu preciso cortar o que? O cabelo? Eu preciso cortar as ideias, os pensamentos. Eu preciso fazer os ajustes e me cercar de novas possibilidades. É isso que eu vejo para vocês, peixes. Espero uma próxima leitura. Tchau, tchau.